Boa noite, pessoal, tudo bem? É com muito prazer que estamos aqui para apresentar para vocês mais um episódio do podcast Pode Analisar, criado pelas turmas de Biomedicina da Universidade Anhembi Morumbi, para a gente trabalhar sobre temas que envolvem saúde e atualidade ao mesmo tempo. O tema de hoje nós vamos abordar vacinas, que vem sendo um tema bem polêmico, bem discutido nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, né? Mas primeiro, todo mundo tá com a carteirinha atualizada? Isso. Sim. Gente, mas calma aí, vocês realmente sabem como funcionam as vacinas? Então, a gente sabe, né, assim, informou a inovação tecnológica, medicina, saúde, enfim, tudo de bom, sendo uma das maiores formas de profilaxia que a sociedade conseguiu conquistar. E, então, mas antes de falar um pouquinho da vacina, é legal dar uma pincelada do sistema imunológico, que é a nossa unidade de defesa, que o nosso corpo dispõe para estar defendendo daqueles ataques, ameaças, enfim, todo o corpo estranho que invade nosso organismo. Basicamente, o sistema imunológico pode ser dividido em dois. O inato, que é aquele que a gente nasce, que vai ter sendo aquela primeira linha de defesa, uma resposta mais simples. E o outro tipo é o adaptativo, que o próprio nome diz aquele que se adapta, uma resposta mais elaborada, enfim, mais complexozinho. Gente, as vacinas, elas são capazes de enganar nosso sistema, nosso corpo, né? E fazer acreditar que realmente tem um invasor, tem um patógeno destruindo nossas células, enfim, nos atacando. É uma célula não própria, né? Sim, é uma célula não própria. Que ele reconhece como não própria. Que aí, gente, depois, as vacinas, basicamente, a gente vai ter três tipozinhos, né, mais comuns assim. Que é as vacinas com vírus atenuado, a vacina com vírus inativado e as vacinas que vão estar usando os fragmentos desses vírus para estar ajudando todo o processo de imunização. Mas e qual a diferença entre elas? Então, dando uma explicação bem brevemente, a atenuada, seja ela vírus ou bactéria, são agentes infecciosos vivos, do qual ela tem capacidade de replicar no nosso organismo, e isso vai acabar induzindo uma resposta do nosso sistema imune. Já no inativado, são agentes infecciosos mortos, no qual não tem capacidade de replicação, e a inativação dele é feita por substâncias químicas que quebram o material genético do vírus. E as subunidades, como o Paulo falou, que é fragmentos do vírus, partículas, e ambos enganam o nosso sistema imunológico, que acaba desencadeando um perigo real ali, e vem todo o processo de proteção. Já ouviram falar sobre a vacina por engenharia genética? Eu tava lendo e por exemplo, pelo que eu entendi, a minha interpretação, para eles multiplicarem esses vírus de forma possível de injetar, eles têm uma enzima, proteína, acho que é proteína, não, uma enzima restritiva que faz com que seja possível cortar o DNA daquele vírus ou bactéria exatamente na parte que eles precisam, numa parte bem específica. Aí eles pegam essa partezinha, injetam em outras células hospedeira e assim ela vai se multiplicando e automaticamente multiplicando o patógeno. Meu Deus, Se não me engano, eu acho que que o HPV interessante. Eu vi que é um custo mais alto, mais salgado. mas não sei o que o futuro nos promete. né? Gente, mas, nossa, vocês viram, né, uma evolução tão grande assim, né, mas como será que foi do início para como tá hoje? Como será que eles viram isso? Então, essa é uma história bem interessante. Então, a vacina, ela foi surgir lá no século XVIII, lá no interior da Inglaterra, com o médico cientista Edward Jenner. Lá no surto de varíola que teve, que matou de 300 a 500 milhões de pessoas. Maravilha, né? Sim, muita Total. pessoas. Aí, na época, teve um boato que quem trabalhasse ordenhando vacas não contraía a mesma varíola, contraía uma varíola com sintomas mais leves da doença. Nossa, mas vacas, trabalhadores da zona rural, como assim? Imunes. Exatamente. Como? Muito aleatório. Sim. Aí, como é que ele fez? Ele pegou uma amostra do pulso da mão de uma mulher que estava infectada com a varíola bovina e injetou na criança de 8 anos. Nossa. Coragem. Coitada da criança. Aí essa criança ela teve sintomas mais leves, né, que era da varíola bovina, e logo se recuperou. Aí ele expôs essa criança
com o vírus mais agressivo, que era a varíola normal. E ela não se contaminou, ficou imune. Aí ele fez experimentos com outras pessoas e depois de um tempo ele concluiu que quem era exposto ao vírus da varíola bovina ficava imune à varíola normal. E esse processo foi chamado de vacina depois de alguns anos. Nossa, que legal. Nossa, mas tipo, como será que o nosso corpo reage? Né? O todo sistema imunológico reage toda essa resposta, né? De defesa, enfim. É muito interessante. O nosso corpo é basicamente uma máquina. Nossa. A gente só precisa treiná-lo, adaptá-lo. É incrível, é incrível. E, tipo, o nosso sistema imune ele pode ser dividido em vários, tem várias respostas imunes. E nessa questão, temos a imune inata, que é aquela que nasce com a gente, nossa primeira linha de defesa. Ela leva entre horas ou minutos para ser ativada. E é uma ativação para outra resposta imune, que é bem mais interessante, bem mais complexa. Então, inclusive, quando as mães ou as avós falam, deixa a criança brincar na terra, deixa descalça, deixa ela no chão, deixa ela, pra criar a imunidade, vamos dizer assim. Basicamente, porque conforme o nome é esse, imunidade adaptativa. Conforme o Pablo já falou também, ele vai se adaptando conforme o tempo. E as principais características são especificidade, ela é completamente específica, ela sabe exatamente o que tem que fazer com exatamente aquele antígeno, e memória, que faz com que futuramente, se a gente se contaminar novamente, a gente não tenha sintomas piores ou óbito. E como é que... Sintomas mais leves, Exatamente. Né? Tá bom. E como é que funciona mais ou menos em relação à vacinação? Vamos supor que a vacinação é o nosso primeiro contato com o patógeno, o antígeno. Vou usar a vacina do Covid, por exemplo. Vamos lá, tomamos a vacina, primeira dose. Certo. Nosso primeiro contato, nunca pegamos Covid. O que vai acontecer? Nosso sistema imune inato vai lá ativar, células fagocitárias vão fazer a primeira ação. Não deu conta? Sistema imune adaptativo. Eles vão lá, linfócitos B virgens, vão ser multiplicados em plasmócitos, que vão produzir os anticorpos IgM, que é a primeira linha, e células de memória, que vão nos ajudar posteriormente. Beleza, produziu o anticorpo lá, subiu, imagina como se fosse um gráfico. Sobe, mantém, depois ela declina, depois que vê que já tá tudo sob o controle. Exatamente. Posteriormente, beleza, tomamos a vacina, ficamos acabados, não sei se vocês tomaram, vocês Nossa. Aí, beleza, tivemos contato com a vacina de novo. Com a vacina não, ou com o Covid, tanto faz. Novamente, nosso segundo contágio. O que acontece? Os linfócitos B, eles já têm a memória desse antígeno. Então, para ele ser ativado é muito mais rápido. É a fase que ele sobe e mantém é bem mais duradoura, porque ele já tem tudo lá, ele não precisa se formar para isso. Então é muito interessante, gente. É tipo, nosso corpo sabe exatamente o que ser feito. E mesmo quando ele não sabe, ele se molda para saber. Ele desenrola. Exatamente. Nossa, sabe o que eu sempre achei interessante? Foi o frasquinho, sabe? Que eu sempre fiquei imaginando, nossa, o que tem ali dentro? E quais os possíveis componentes que podem ter ali? Essa Essa pergunta foi muito recorrente, né? Nos últimos anos, tempos aí, né? Pandemia. Rumores que tinha um chip, que ia virar jacaré, ia tinha um Cada uma, viu? Muita coisa. Tá. Mas assim, as vacinas podem ter até 7 componentes. Nem todos são necessariamente Importantes. isso. Na verdade, são, mas depende muito da fabricação. Tipo, tem os adjuvantes e os conservantes que não são usados em todos. Varia da fabricação da vacina. Os adjuvantes, ele é responsável por ajudar o antígeno no nosso... Na imunização. Isso, ele ajuda o nosso sistema imune a lidar de uma forma melhor com os componentes que estão entrando. E tem o antígeno, que é o mais importante de todos, que no caso ele pode ser uma parte enfraquecida do vírus ou uma pequena parte do organismo, como uma proteína ou açúcar. Tem também os conservantes, que são esses que não são totalmente necessários, que variam muito do frasco, porque tem frasco de dose única e tem frascos que não são de dose única. Ele serve para que a vacina não seja contaminada, ela não perca, tipo, A validade. isso. E acontece que elas só não são usadas em frascos de dose única. Caso contrário, a vacina tem conservantes.
Tem os diluentes, que são, como o nome já diz, ele é usado para diluir a vacina até a concentração correta. E geralmente são usadas água destilada. Os estabilizadores são responsáveis para que impeçam que os componentes grudem dentro do frasco. Eles podem ser gelatinas, proteínas, aminoácidos ou até açúcar mesmo. Tem bastante coisa, né? Tem os residuais, que são pequenas partes de várias coisas, onde pode incluir proteína de ovo, levedura e até antibióticos. Da fabricação, né? A gente Sim. não sabe como eles higienizam as máquinas. E até não, porque no caso a proteína, né? Melhor para o nosso corpo. Queria mais Né? E tem também os surfactantes, que eles é responsável por manter todos os ingredientes misturados para que não ocorra depósito nem aglutinação dos ingredientes, que não são poucos dentro da vacina. São bastante, né? Meu Deus do céu. Você imagina. Mas tipo, eu fico uma dúvida agora. Será que todos os componentes fazem bem para o nosso corpo? Depende. Se você for imunossuprimido ou gestante, que é no seu caso, você não pode tomar a vacina que contém a bactéria ou o vírus atenuado. Entendeu? Porque, como falei, é um agente infeccioso vivo. Então pode realmente desencadear ali uma doença em si, porque a gestante e o imunossuprimido têm a imunidade baixa. Mas na gestação, eles têm que tomar. A mulher tem que tomar uma vacina, que é a DTPA, que é entre os 4 e 6 meses ali. Não importa quantas vezes afogado, tem que tomar. E eles também podem tomar a vacina que é inativada, né? Que é o vírus morto, que não tem problema nenhum. Mas caso se precisar, você precisa tomar a vacina que contém o vírus atenuado. Aí tem que entrar com o médico, ele vai fazer uma avaliação, exame médico, acompanhamento, enfim. São casos bem específicos. Exato. Então, aí tem que entrar com o médico e o médico vai avaliar isso. Mas já reparou que a gente fica tomando vacina a vida toda? É verdade. Um reforcinho, né? Tanto que a gente nasce e tem que tomar já a vacina preferencialmente em 12 horas, que é a BCG, que ela é contra a tuberculose. Inclusive é ela que causa a manchinha no nosso braço direito. Nossa, eu tenho. É até mais Tá focando, fundinho. né? Tá focando? É uma reação normal do nosso corpo, por conta da bactéria, da Mycobacterium bovis. E depois também tem que tomar a hepatite B, inclusive a gente toma vários reforços, principalmente na infância, ali, ao nascer, aos 10 anos de idade, como ela explicou, né, no sistema adaptativo e tal. E a vacina que a gente tem que tomar reforçadamente a cada 10 anos é a DT, que é a duplo adulto, tétano e difteria. A cada 10 anos nós temos que estar tomando. E influenza é mais uma campanha, que é anualmente, né? Isso explica mais ou menos a magnitude da resposta, né, gente? Porque, por exemplo, a cada 10 anos é bastante tempo. Mas eu penso que as nossas aulas não são eternas. Tipo, mesmo de memória, elas não vão Sim, estar lá pra ser. exato, verdade. Por isso Aí tem que ficar repondo. A tétano e difteria pode pegar em qualquer idade, não tem idade específica, entendeu? Não pode. Ai! Peguei. Então, até você bater as bolas, vai ter que tomar essa vacina, tá? E. Vocês viram o caso da menina, gente? Nossa, eu Vai vi. ver. Não sei se vocês chegaram a ver, mas foi tipo muito recente. Foi uma menina de 3 anos no Pará que foi diagnosticada com poliomielite. Meu Deus. Nossa, triste demais, né? Gente, coitada da criança, né? Inclusive, tipo, o último caso tinha sido diagnosticado em 1989. Tipo, há muito tempo atrás. Isso. Infelizmente. Que processo. Chega a ser vergonhoso, desculpa. Isso porque é de graça. E tá atual aqui, toda uma Né? Tá campanha. tendo uma campanha atual, inclusive. Inclusive, o Brasil ele perdeu o selo da OMS de radicalização da poliomielite. É processo. É, Pelo pior. amor de Deus. Gente, é de graça. Vai tomar vacina. Né? Porque tá tendo campanha, é gratuito. O SUS disponibiliza isso pra gente. Então, pelo amor de Deus, uma doença que tava praticamente erradicada, tá voltando com tanta força. Então, gente, ó, isso aqui é minha carteirinha. Mostra tudo, galera. Veja se ela está atualizada. Se você não entende, procure a UBS mais próxima da sua cidade.
procure saber da sua saúde, que é o essencial. A SUS está aí, gente, para ajudar a gente. Então, vamos lá. Procure, se previna, se cuide e o importante é você. Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS!